Então vamos lá, nesse quinto momento da nossa aula, nós vamos falar então das primeiras manifestações da filosofia medieval. E como todo mundo sabe, no período medieval, com o feudalismo, a igreja assume um papel de protagonismo nas relações, digamos, do pensamento, nas relações espirituais, e não haveria de ser diferente na filosofia. A filosofia medieval, ela tem como grande referência o cristianismo. Então, com o advento do cristianismo, um pouquinho mais tarde, por volta do século III depois de Cristo, surge a primeira corrente filosófica do período medieval. Lembrando você que corrente filosófica é um método investigativo, um modo de se investigar, né? E nesta corrente patrística, nós temos um nome bastante sugestivo, que vem de padre. Então, para você que está anotando aí, anota mais essa. A patrística é uma filosofia dos padres da igreja medieval. Então, as primeiras manifestações filosóficas medievais, elas vêm dos padres da Igreja Católica, a patrística. E é muito legal a gente frisar que nesse momento da filosofia, nós vamos então ter aqui uma releitura dos clássicos gregos, principalmente Platão e Aristóteles. Então é importante a gente lembrar que com o advento do helenismo, o que há de melhor da produção intelectual humana? Até aquele momento, os grandes expoentes são Platão e Aristóteles. Assim, costuma-se dizer que as filosofias medievais, elas cristianizaram o pensamento racional grego. Isso é muito legal, porque na patrística nós teremos uma forte influência do pensamento platônico. E na escolástica, que a gente vai falar daqui um pouquinho, nós teremos uma forte influência do pensamento aristotélico. Então vamos lá. O que é a patrística? Como eu já disse a vocês, os padres da igreja medieval, então, são os protagonistas no pensamento filosófico medieval. E aqui, nesse momento, uma das características mais importantes é o seguinte: para a filosofia patrística, a fé é superior ao pensamento racional. Fé é maior do que a razão humana. A fé é o caminho, então, para a compreensão e a aceitação do mundo, de Deus e todas as coisas que são verdadeiras. Se você quiser se aderir à filosofia patrística, você terá então que entender que a fé é superior à razão. A razão, então, é um elemento humano e nós somos inferiores quando comparados ao pensamento de Deus. Assim sendo, a fé é o caminho para a sabedoria, a fé é o caminho para a verdade. Tá? Num outro momento, um pouquinho mais tarde, por volta do século IX, tá? Depois de Cristo, nós teremos uma outra corrente filosófica, a escolástica. Como eu falei da filosofia patrística, um dos maiores representantes que nós abordaremos na nossa próxima aula foi o Santo Agostinho, que vai então trabalhar dentro dessa ideia, dessa proposta de que a fé é superior à razão. Não muito distante, mas com características bastante significativas, no século IX em diante, até por volta da modernidade, a filosofia medieval cristã, ela terá como principal vertente a escolástica. Bom, nesta corrente as coisas mudam um pouquinho. A fé não é superior à razão, mas a escolástica, anota aí, é uma corrente filosófica que buscou conciliar fé e razão. Então, a nossa fórmula aqui muda. Então, nós temos fé mais razão. Nós temos uma associação, então, entre a fé e a racionalidade humana. Dito de outro modo, uma citação bastante conhecida de Santo Tomás de Aquino, que é o principal representante da escolástica, é que Deus pode ser compreendido pela razão humana. E isso demonstra bem a ideia de que há uma aproximação entre razão e fé. Ou seja ainda, dito de outro modo, por meio da razão, nós podemos entender Deus e, quando nós entendemos Deus, isso facilita a sua aceitação. Então, é nesse cenário aqui que a gente vai falar da escolástica. Essas são duas diferenças bastante características dessas duas correntes que nós vamos aprofundar agora na nossa próxima aula. Mas antes disso, vamos para a nossa interatividade dessa aula. Vamos lá. Então, vamos à nossa interatividade. No exercício que você está visualizando aí, afirma o seguinte: a patrística é o primeiro movimento da filosofia cristã. Sobre essa tendência filosófica, leia as seguintes afirmativas. Primeiro, a patrística é um movimento de pensadores cristãos
que procura justificar teórica e filosoficamente a concepção de vida e de mundo depreendida da Bíblia. Perfeito, verdadeira a nossa primeira afirmativa. Segunda, Boécio não é considerado um pensador da patrística. Embora nós ainda não tenhamos falando dos principais pensadores da patrística, o Boécio é sim um pensador patrístico, tá? Portanto, essa é falsa. 3. Plotino é um pensador considerado como participante da patrística. Então essa alternativa 3 ela é falsa pelo seguinte, Plotino é um filósofo bastante conhecido por uma expressão chamada neoplatonismo. O que significa isso? Plotino é responsável por uma nova reinterpretação de Platão a partir de princípios que caminharão para uma, digamos, cristianização das ideias platônicas, né? Então, portanto, o Plotino ele antecede a patrística. Ele está por volta do século III, visto que a patrística tem o seu ápice ali no século, um pouquinho, finalzinho do século III, IV em diante, tá? Então, portanto, essa é falsa. Quarto, a patrística sempre rejeitou a filosofia greco-romana em seu todo. Então, a gente tem essa alternativa como falsa. Por quê? Porque nós veremos que a filosofia, tanto patrística quanto mais tarde a escolástica, elas vão retomar os filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Então nós temos essa aí falsa. Quinto, Santo Agostinho é considerado o maior pensador da patrística latina. A 5 é verdadeira. Então nós temos até aqui então a 1 e a 5, correta. Tá? O Santo Agostinho, como nós veremos na aula a seguir, é um dos grandes representantes da patrística. Sexta, um dos temas fundamentais da patrística é a discussão do sentido da Santíssima Trindade. Essa é verdadeira. Nós veremos então com os nossos próximos conteúdos que esta é uma das preocupações, incluir Santíssima Trindade, os valores cristãos dentro da filosofia. Lembrando que nós vimos agora há pouco que a tentativa dessa primeira corrente da Idade Média é justificar exatamente a superioridade da fé em relação à razão do homem. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, em que 1, 5 e 6 são corretas. Beleza, vamos para o nosso próximo exercício. Próximo exercício. Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de conquistas e, a partir daí, construiu um vasto império que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa dominação só teve fim com o desenvolvimento de outro império, o romano. Esse período ficou conhecido como helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, um pensador nascido em Elis, chamado Pirro, defendia um dos fundamentos do ceticismo. Ele fundou uma escola filosófica que pregava a ideia de que, letra A, seria impossível conhecer a verdade. Letra B, seria inadmissível permanecer na mera opinião. Letra C, os princípios morais devem ser inferidos da natureza. Letra D, os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer. Então, para você que está aí quebrando a cabeça, tentando resolver o exercício, acho que você já deve ter matado a charada que a nossa alternativa é a letra A. Para os céticos, não há possibilidade de encontrar a verdade com base na racionalidade. Então, como eu disse para vocês no momento anterior, entre outras correntes, o ceticismo é uma das correntes helenísticas. E ali defende-se, então, como foi visto de modo comum, um declínio do pensamento racional. Então não é possível encontrar a verdade com base na razão para os helenistas. Bons estudos aí, vamos para a nossa próxima aula, a gente se encontra. Até mais!